Então, bora lá, meninos. A gente estava falando da evolução dos processos energéticos, né? Bom dia para todos. E nós estamos falando aí do processo de formação do metabolismo do primeiro ser vivo, né? Durante muito tempo achou-se que a hipótese mais correta era heterotrófica, né? Porque acreditava, né, que o ser vivo não era capaz de produzir seu próprio alimento, porque ele era simples, né? Ele não era complexo. E o que aconteceu? Descobriu-se, né, que ele podia se alimentar das proteínas do oceano primitivo, fazendo a fermentação aqui, que é a mais simples, né? Método de produção de energia para sobreviver. Só que tinha um problema muito sério, né? Ele reproduzia mais rápido que as proteínas eram produzidas. Então, num dado momento, ia acabar as proteínas e o ser vivo ia o quê? Ia ficar sem alimento e teria acabado o quê? Morrendo, né? Teria acabado aí ficando sem alimento e aí, por consequência, deveria ter morrido extinto. Não foi o que aconteceu porque nós estamos aqui. Nós chegamos até esse ponto de evolução que nós somos da espécie humana, né? Então, abandonou-se essa hipótese heterotrófica aqui, ó, e hoje a mais aceita é a hipótese autotrófica. Durante muito tempo ela foi combatida porque todo mundo achou que na hipótese autotrófica o que estava valendo era que ele produzia alimento pela fotossíntese. E realmente, né, como a primeira forma de vida era simples, não era complexa, muito menos evoluída, como era a primeira, não tinha como fazer fotossíntese, porque fotossíntese é um metabolismo muito difícil, né? A fotossíntese é um processo extremamente aí, o que complexo. Então, a primeira forma de vida não tinha como fazer isso. Então, tinha muitas críticas a essa hipótese autotrófica. Até que a galera descobriu as árqueas e principalmente as termoacidófilas. Ó. São o quê? Procariontes que vivem aqui, ó, em fontes termais e em fendas termais, em vulcões. E aí, o que descobriu que essas árqueas podem fazer? Uma espécie bem primitiva de quimiossíntese, ó. E aí, como é que é chamado? Ó? O processo autotrófico da primeira forma de vida, do primeiro ser vivo, da primeira célula, do primeiro probionte, né? Que seria o primeiro ser vivo. O que ele fez para produzir seu próprio alimento? Ó? É o quimiolito autotrofismo. O que é químio? Seria aí o quê? Né? Reações químicas. Energia extraída de reações químicas. O que é lito? Lito vai ser o quê? Pedra. E autotrofismo, produção do seu próprio alimento. Então, provavelmente, o primeiro ser vivo fez essa reação aqui, para produzir o seu próprio alimento, que seria a glicose aqui. Ó. O que ele fez? Ó? Reagiu, sulfeto de ferro, presente no ambiente rochoso. Ó. Aqui, né, nessas fontes termais, aqui nesses o quê? Né? Nessas regiões aqui de alta temperatura. E reagiu isso aqui. Ó. Como isso aqui são o quê? São estruturas derivadas de o que? Atividades vulcânicas. O que a atividade vulcânica libera? Esse gás aqui, ó, o gás sulfídrico. Então, o que acontece? Essa primeira forma de vida reagiu gás sulfídrico, ácido sulfídrico com sulfeto de ferro. O que isso produz? Disulfeto de ferro libera hidrogênio para a atmosfera e libera energia. Quando libera essa energia aqui vai ser usada onde? Ó? Na produção do alimento. Ó. Então, por isso que eu te falei que é uma quimiossíntese primitiva. Vai pegar a energia extraída de reações químicas para produzir o alimento, que é a glicose. E qual seria a reação para produzir o alimento? Ó? Vai ser o CO2 reagindo com quem? Com gás sulfídrico, utilizando a energia extraída aqui, né, da reação anterior, né, que acontece sobre as rochas. E aí o que produzia? A reação do gás sulfídrico com o CO2 acabava produzindo o quê? Acaba, né, produzindo o quê? Glicose e liberando enxofre para o meio externo. E aí isso foi descoberto aonde? Nas árqueas, que são as termoacidófilas, hoje, né? Então a gente acha que se hoje fez, e as condições aí onde elas vivem são muito parecidas com as condições do quê, né? Do ambiente onde surgiu a primeira forma de vida, então a gente acha que realmente o processo que permitiu o primeiro ser vivo sobreviver foi o quimiolito autotrofismo. Então, a hipótese hoje mais aceita, né, para explicar a manutenção da vida do primeiro ser vivo é a hipótese autotrófica, estabelecendo o quimiolito autotrofismo. Não a fotossíntese, mas essa reação aqui que a gente chama de quimiolito autotrofismo, que seria uma quimiossíntese primitiva, produzindo moléculas de glicose aqui para manutenção da vida do primeiro ser vivo aí. Fechou, meninos? Não esquece disso.
Então, o primeiro ser vivo se manteve vivo, produzindo seu próprio alimento. Não através da fotossíntese, porque ela realmente é muito complexa, mas através de quem? Do quimiolito-autotrofismo. Produzindo alimento, né, a partir de energia química extraída de elementos rochosos, de rocha. E quem faz isso hoje no nosso planeta, até hoje? As árqueas, né, as termocidófilas, que provavelmente são os descendentes, né, mais diretos da protocélula, do probionte, que foi o primeiro ser vivo formado no planeta. Aí agora o que acontece? A partir disso, permitindo a manutenção da vida, né? O que vai surgir aí? Ó? O processo de fotossíntese, ó, né? Agora sim, ó, o ser vivo vai o quê? Se manter, vai evoluir e provavelmente isso aí por volta de o quê? 1,2, 1 bilhão de anos atrás, ó. E aí o que acontece? A origem da fotossíntese, ó. E olha só a primeira fotossíntese como é que foi, ó. Ela foi feita por esse grupo de ser vivo aqui, ó, as sulfobactérias, né? Então a primeira forma, o primeiro mecanismo metabólico do ser vivo foi a fermentação, né? Que seria aí o que? A produção de energia no meio anaeróbico. O segundo aí seria o que? O quimiolito-autotrofismo, né? E aí agora o que está rolando aqui? Ó? A origem da fotossíntese. Ó. Só que a primeira fotossíntese ó, não está nem usando água. O que ela está usando? Ó? O gás sulfídrico liberado lá pelas erupções vulcânicas. Ó. Então, na primeira fotossíntese aí, e aí vai o quê? Né? Por mutação, vai formar nessa protocélula, nesse primeiro ser vivo, por mutação, vai formar a molécula de clorofila. O que a molécula de clorofila é capaz? Quando ela surge, ela é capaz de absorver o quê? Energia luminosa e transferir para substâncias químicas. Ó. Simples, né? Então, essa energia luminosa aqui ó, vai ser transferida para quem? Para o quê? O gás sulfídrico e para o quê? O CO2. O que isso produz? Ó? Glicose produz o quê? Enxofre e libera água para o meio ambiente. Quem vai fazer essa primeira fotossíntese aí? Ó? As sulfobactérias, né? Que vão viver aí o quê, né? Também em ambientes aí, né? Como é que fala? Pouco extremos, né? Um ambiente pouco favorável. Então, ó, e aqui já está balanceado, ó. 6 de CO2, 12 de gás sulfídrico, energia luminosa, e aí por mutação surgiu a clorofila absorve luz, e a partir dessa absorção de luz, ó, desculpa, meninas, acaba produzindo aí, ó, 1 de glicose, liberando 6 de o quê? Enxofre e 6 de água. Agora vem sim, ó, a fotossíntese como a gente conhece propriamente dita, né? Olha aí, ó. A fotossíntese que a gente conhece bem, né? E aí o que acontece, ó? As bactérias fotossintetizantes, ó. O que essas bactérias fotossintetizantes vão fazer, ó? Elas vão pegar 6 de o quê? De água, combinar com 12 de o quê? Né? 6 de CO2, combinar com 12 de água, mais energia luminosa absorvida pela clorofila, acaba produzindo 1 de glicose. E olha só, a fotossíntese que a gente conhece hoje, que são as fotossíntese aí à base de o quê? Né? De água e à base de o quê? De CO2, o que elas liberam para o meio? Ó? E vai ser a fotossíntese feita hoje por quem? Pelas algas, pelas plantas, acaba liberando aí o quê? Ó? 6 de CO2. E acaba repondo, né? 6 de água aí, ó. E aí, o que vai fazer isso? Bactérias fotossintetizantes. Isso aqui, depois eu tenho que rever essa data aqui, ó. Isso foi já o quê? Bem para frente, né? Aqui tá falando 3 bilhões de anos atrás, mas mais para frente, né? Por volta aí de o quê? De 1,2 a 1 bilhão de anos atrás, né? E aí, o que forma? Ó? A partir dessas bactérias fotossintetizantes, vai evoluir quem? Ó? As cianobactérias, e as cianobactérias vão dar origem a quem? As algas, e as algas, por consequência, vão dar origem a quem? As plantas, né? Que já são seres pluricelulares. Ó. Então, depois eu vou checar essa data aqui, eu vou consertar essa data aqui. Ó. É por volta de 1,2 a 1 bilhão de anos atrás. Ó. Então, surge aí a fotossíntese como nós conhecemos. Só que tem esse problema aqui. Ó. Com a fotossíntese usando água no lugar do gás sulfídrico, o que surge aqui? Ó? A liberação de O2. Lembrando que nesse momento aqui, ó,
a forma, o primeiro ser vivo é a protocélula, o probionte, o que vai acontecer com ela? Ele vai ser o quê? Esse probionte, ele vai ser anaeróbico. Então ele vive aí o quê? No meio anaeróbico, no meio desprovido de quê? Desprovido de oxigênio. E de repente tem um mecanismo aqui liberando oxigênio. A gente pensa que isso aí vai ser favorável, mas nem tanto, viu? Porque o oxigênio, o O2 não existia. E aí ele vai ser liberado a partir da o quê? Da fotossíntese. Ó. E aí o que que surge? Ó? Esse processo aqui, inclusive questão, quer ver? Olha aí, ó, questão do Enem. Então, com a liberação, com a formação da fotossíntese, com o surgimento da fotossíntese, né? A fotossíntese aí o quê, né? Que é a mais comum hoje. O que que aconteceu? Né? Usando água aí na fotossíntese, libera o oxigênio. Só que o oxigênio é liberado no meio anaeróbico. Os organismos não estavam preparados para esse oxigênio, não. Então, quando surge essa fotossíntese aqui e libera o oxigênio, surge esse fenômeno aqui, ó, o holocausto oxidativo. O que é o holocausto? É queimar. Né? E aí o que acontece? O oxigênio, quando ele é liberado aqui e o meio é anaeróbico, o que vai surgir aqui? Vai surgir aí, nesse meio, um gás que vai funcionar como radical livre. Funcionando como radical livre, o que esse gás vai fazer? Ele vai destruir as formas anaeróbicas que estão no meio. Porque não existe ainda o cara aeróbico. Então, quando libera aí o que? O O2, o que vai acontecer aqui? Ó? O oxigênio ele vai fazer a primeira grande extinção em massa. Lá ainda no período pré-cambriano, antes de começar todo o processo evolutivo. Então, liberou esse oxigênio aqui, ó, ele funciona como radical livre e vai matar todas as formas de vida. Praticamente 98% de toda a forma de vida que tinha sido formada foi destruída pela presença desse oxigênio. Então, no primeiro momento, o oxigênio não vai ser bom, não. Ao contrário, ele vai ser negativo, nocivo, porque ele funciona como um radical livre e ele vai corroer, ele vai queimar as células aí, o que? Formadas, porque elas são anaeróbicas. Elas não têm como usar esse oxigênio. E o oxigênio entra em contato com esses seres vivos e começa a sequestrar o que? Elétrons. Isso começa o quê? A corroer e aí o que, né? Oxidar essas formas de vida. Então acaba matando praticamente quase todas as formas de vida. 98% desse ambiente aí, o que? Celular, e isso está acontecendo lá dentro do oceano primitivo, ela vai ser destruída pela liberação desse oxigênio. E aí você viu que sobrou o quê? Aproximadamente pouco aí o quê? 2% de formas de vida, né? E aí adivinha, por que sobrou só 2% de forma de vida? Porque o que aconteceu com eles? Ó? Esses 2%, eles sofreram o quê? Mutação, variabilidade genética, e eles conseguiram suportar a presença de quem? Do oxigênio. E aí como é que eles conseguiram suportar a presença do oxigênio? A partir do momento em que, por mutação, eles sofreram, né, mutação e acabaram produzindo uma proteína chamada citocromo. O citocromo é a proteína que vai fixar, né, o oxigênio e que vai permitir esse oxigênio, né, ser utilizado na produção de energia. Então, os 2% de seres vivos que sobraram foram selecionados porque eles eram mutantes e tinham a presença dessa proteína, do citocromo. E o que o citocromo fez? Permitiu a transferência de elétrons para chegar até o oxigênio e reduziu o oxigênio à água. E aí, com essa transferência de elétrons, o que isso permitiu? A liberação de energia. Então, a partir desse processo, ó, o que vai surgir? A respiração aeróbica. Olha aí. Ó. Então, os 2% que sobreviveram, o que eles conseguiram fazer? Ó? Utilizar a glicose, reagir com oxigênio, produzir o que a gente conhece hoje, ó, CO2 mais água e ainda liberar energia. E utilizar essa energia aonde? No seu metabolismo. E aí, quem foi as primeiras formas de vida a fazerem isso? Ó? As árqueas aeróbicas. Tá? E aí que vão dar origem às bactérias aeróbicas e, por consequência, a toda a linhagem aeróbica aí, né? Vai dar origem às o que? Bactérias aeróbicas, depois aos protozoários, depois aí o que, né? Vai dar origem aí o que? Aos fungos, às algas, às plantas, todo mundo aeróbico, utilizando oxigênio.
Então, no momento em que surgiu o oxigênio, ele foi lá e fez um limpa. Ele selecionou. Quem era anaeróbico dançou. Sobrou muito poucos anaeróbicos no meio. E aí selecionou só esses 2% que conseguiam o quê? A partir da sua mutação, formarem o citocromo e, a partir do citocromo, utilizar o oxigênio aqui para a produção de energia. Então, passaram a usar o oxigênio, né, reagindo aqui com a glicose, vai liberar CO2, vai liberar água e ir liberando energia. E isso aqui vai dar um salto muito grande, né? Porque a partir do momento que faz respiração, a produção de energia é muito grande. A produção de energia é tão grande, mas tão grande, que um ser vivo que era unicelular, agora ele pode agregar todas as células nele e, a partir dele, agregando todas as células e cuidando de todas as células, porque é muita energia que ele está produzindo, isso vai dar origem aos seres vivos pluricelulares. Então, isso aqui é muito importante para o processo evolutivo. Mais drástico, né, porque vai fazer aquela seleção natural lá direcional, em que extingue praticamente 98% da vida. Né? E aí, complicado. Mas surgiu a respiração. Ó. E quem vai fazer a respiração? São as arqueas aeróbicas. Fechou? Que vão dar origem às bactérias. Desculpa, meninas. Aeróbicas e que vão dar origem aí o quê? A todos os aeróbicos pluricelulares aí para frente. Então surge aqui a respiração. Agora, como é que é o resumo energético aí? Como é que foi o surgimento do metabolismo energético do probionte da protocélula do primeiro ser vivo? O resumo dele aqui vai ser esse aqui, ó. O que surgiu primeiro, né? Tinha que solucionar o problema de alimento. Então, o que vem primeiro? O quimiolito-autotrofismo, a produção de alimento a partir de energia química extraída de rocha. Depois, a partir do surgimento do quimiolitotrofismo, manteve a vida. E aí precisa usar o alimento para produzir energia. Qual que é o mecanismo que vem? A fermentação, né? Que é o mecanismo pelo qual se produz a energia a partir de o quê? De um meio anaeróbico, aonde vivia a protocélula probionte. Né? Então é a fermentação. E a fermentação mais simples que a gente conhece é justamente a fermentação alcoólica. Então surge a fermentação aí. Ó. E a fermentação, lembrando que é um processo que produz energia, só que produz pouca energia, né? Quanto de energia que se dá a partir de uma fermentação? Só 2 ATPs. Produz aí o que a partir dela? 2 ATPs, né? E aí o que acontece? Ó? A partir da fermentação, o que surge? A fotossíntese. Por mutação, surgem os organismos que conseguem produzir a clorofila, e a partir da clorofila, o que vai acontecer aí? A absorção de luz e produção de alimento. Primeiro a base de gás sulfídrico e depois a base de água. Aí quando usa água, o que libera? O oxigênio. Aí vem o holocausto oxidativo. Aí faz a seleção natural direcional. E adivinha o que sobra? Os seres vivos o quê? Respiradores, surge aí a respiração aeróbica. Então isso aqui, ó, no primeiro momento, a fotossíntese, ela não foi positiva para a vida que existia, né? As condições eram outras, o meio era anaeróbico. Então liberou oxigênio e mata todo mundo. Mas sobra 2%, que foi capaz de usar o oxigênio para o quê? Para respirar. A partir disso, surge a respiração aeróbica. E eu te falei aqui agora, aqui na fermentação, que foi o primeiro processo energético, né, de produção de energia, 2 ATPs. Aqui na respiração aeróbica já produz o quê? 38. Né? E aí o que acontece? É muita energia. É tanta energia que uma célula pode ficar grudada na outra e cuidar das outras. Então, o cara que é unicelular já pode formar várias células, ficarem junto com elas e essas células se organizarem e o que, né? Formarem uma estrutura. Então, o que está surgindo aí? A partir da respiração aeróbica, o cara que era unicelular está produzindo tanta energia que pode agregar todas as suas células juntas. Não precisa a célula separar e cada uma o quê? Ser individual. O coletivo agora todo é mantido vivo pela produção de energia. Então, acaba formando seres pluricelulares. E olha, com a fermentação de início, liberando o CO2, com a fotossíntese, liberando o O2, olha como é que fica a atmosfera. Ó. E aí, por decomposição, né, e pelo ciclo do nitrogênio, começa a liberar N2 para a atmosfera. Ó. A atmosfera primitiva, que era feita de quê? Fica esperto, porque isso aí cai em prova. A atmosfera primitiva era feita de o quê? Metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Provavelmente esses gases vindo de erupções vulcânicas.
Com o surgimento do primeiro ser vivo, o que vai acontecer? E é pela evolução do metabolismo que esse ser vivo tem, primeiro pela fermentação liberando CO2, depois pela fotossíntese liberando O2 e pelo que, né? A ocorrência aí do ciclo do nitrogênio e das decomposições, olha o que surge? A atmosfera atual. De que a atmosfera atual é feita? 78% de nitrogênio, 21% do oxigênio e 0,03% de CO2, que é liberado aí pelo processo de respiração e pela fermentação dos anaeróbicos que sobreviveram. Então, a constituição da atmosfera atual é essa: 78% de nitrogênio, 21% de O2, 0,03% de CO2. E lembrando que na atmosfera primitiva, como é que era o esquema? A atmosfera primitiva, você tinha lá a presença de o quê? Amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Mudou tudo, ó, completamente, né? Hipótese de Gaia, né? A hipótese do equilíbrio. Ó. Os fatores bióticos alteram os fatores o quê? Abióticos. E os fatores abióticos alteram os fatores bióticos. Isso em simbiose, isso em equilíbrio, isso em homeostase. Né? Então é isso aí que a gente está fazendo. E outra coisa, ó, com a liberação de quem? Do oxigênio, ó, o que vai acontecendo? Ele vai para a atmosfera, né? Lá reage o oxigênio, né? Através da o quê? Dos raios ultravioleta. Então, formação da camada de o quê? De O3 de ozônio. Onde que ela está? Na estratosfera, de 12 a 50 km de altitude, né? E o que o ozônio foi importante? Ó? Ele filtra, né? Primeiro o ozônio vai ser formado em função do bombardeamento dos raios ultravioleta. Formando a camada de ozônio, o que ela faz? Ó? Ela passa agora a filtrar os ultravioletas, ó. A radiação forte ultravioleta, né? E aí o que acontece? Filtrando essa radiação ultravioleta, olha o que vai favorecer, ó. Vai permitir a vida sair do ambiente aquático e ir para onde? Para o ambiente o quê? Terrestre. Porque a vida estava retida só aqui no ambiente aquático, porque a água estava protegendo contra essa radiação. Então, mesmo que ela fosse formada no ambiente terrestre, ela não conseguiria ser formada porque essa radiação muito forte é destruindo, né, a estrutura celular. Destrói o material genético e destrói a estrutura celular. Com a formação da camada de ozônio, a vida deixou de ser o que? Aquática e passa a ser o que? Terrestre. Ela tem a possibilidade de migrar do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Muito bacana. A camada de ozônio vem para nos proteger e para permitir o quê, né? Que a vida faça essa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E outra coisa, ó, com a liberação do CO2, tanto pela fermentação aqui e depois pela respiração aeróbica, o que ele cria? O efeito estufa. O que o efeito estufa faz? Ele garante, né, o equilíbrio das variações térmicas no planeta. Então, ele cria uma estabilidade o quê? Climática e térmica. Então, ele permite o planeta aquecer, né, de uma certa forma, em que estabelece as variações térmicas e cria aí as estações. Isso também vai favorecer, isso vai criar condições mais favoráveis para que a vida possa se perpetuar no ambiente terrestre. Então, isso aqui vai ser um conjunto de fatores muito bacanas que vai garantir a vida, o seu processo evolutivo, como a gente conhece hoje, como a gente tem hoje. Aí o que acontece agora? A origem da célula eucarionte. Ó. Então, o primeiro ser vivo, ó, como é que era o ancestral? Ó? Ele era o quê? A protocélula. A protocélula lembra muito uma árquea. Ó. Falei que os descendentes diretos das protocélulas são as árqueas aí, o quê? Né, que a gente tem hoje. E como é que são as características de árqueas? Ó? Principalmente as termoacidófilas, né? Elas são procariontes, sem carioteca, né? O material genético fica livre no citoplasma. O que elas são? Ó? Quimiolito-autotróficas, vão produzir seu próprio alimento a partir de energia extraída de reações químicas, de elementos rochosos. Ela era fermentadora, ela ia usar o alimento e produzir energia a partir do alimento aqui através da fermentação. E ela era o quê? Anaeróbica. Então, quais são as características da primeira forma de vida do planeta? Olha aí, ó, a protocélula, o probionte, que lembra muito uma árquea. Como é que ela era? Como é que a gente o quê, né? Imagina que seja. Ela era procarionte, sem carioteca,
produzir seu próprio alimento através do quimiolito-autotrofismo. Ela era fermentadora, porque ela vai pegar esse alimento e produzir energia através da fermentação, e ela vivia no meio anaeróbico. Então, essas são as características do primeiro ser vivo do planeta, as iniciais. E aí, agora a gente tem isso aqui, né? Como é que vai formar a célula eucarionte? Porque a célula era procarionte. Então, como é que vai surgir a formação da carioteca? E aí, a partir da formação da carioteca, você também tem a formação de quem? Você também tem a formação das organelas membranosas. Então, junto com a carioteca, o que vai surgir? O retículo endoplasmático, vai surgir aí também o quê, né? Os vacúolos, vai surgir aí o quê, né? O complexo golgiense, vai surgir todas essas membranas internas, vai surgir todo o conjunto de endomembranas que a célula tem. Então, qual é, né, a teoria que explica provavelmente a formação da carioteca? É a teoria de Robertson. Como é que formou a carioteca provavelmente? E as organelas membranosas? Foi por invaginação da membrana plasmática. Então, existia aqui o procarionte se desenvolveu e ele começou a sofrer isso aqui, ó, invaginações, né? Projeções internas de quem? Da membrana plasmática. Projetando internamente as membrana plasmática, a célula começa a ficar compartimentada. Ó. E aí essas membranas aqui internas, elas vão se ligando e interligando, ó, e acaba formando esse labirinto aqui dentro das células. E muito provavelmente, ó, as membranas foram se fundindo por essas invaginações e gerou essa membrana aqui, ó, que envolveu o material genético. Como é que chama essa membrana aí que envolveu o material genético? A carioteca, né? E aí, a partir do surgimento da carioteca, o que forma? Forma aí, né? Os seres eucariontes e a forma aí, a parte dela, isso aqui também, ó. As organelas membranosas. Desculpa, meninas. Fechou? Alguma dúvida aqui? Então, forma a carioteca aqui, ó, né? E a partir das invaginações, forma os compartimentos celulares, que dá origem ao complexo de Golgi, retículo endoplasmático, os vacúolos. Massa, e como é que chama essa teoria que explica a formação da carioteca? É chamada de teoria de Robertson. E aí, meninos, alguma dúvida aí? Tudo certo? Meninos, Vitória, Célia, Júlia. E aí, alguma dúvida? Tudo certinho aí? Valeu? Então tá tudo certinho. Então, meninos, ó, já deu aqui para mim, vou encerrar a aula. Então, um beijo para vocês. Obrigado aí por ter acordado cedo aí nesse frio danado. Valeu demais pela aula. Bom final de semana para vocês. Bom dia, boas aulas. Até semana que vem. Valeu, Vitória. Valeu, Célia. Valeu, Julinha. Um abraço para vocês. E bom final de semana. Tchau, tchau, viu? Até a próxima. Valeu, Julinha. Abração. Tchau, tchau, Gabriel. Com Deus, meu filho. Até a próxima.